Galerinha, é o seguinte, nós vamos para a questão 6 aqui e vejam que é uma questão mal formulada, mal elaborada. Olha lá, e nós estamos sujeitos a encontrar isso nas provas. Considerando a tendência pedagógica liberal tecnicista, é falso afirmar que... Então, o tecnicismo educacional ganhou autonomia enquanto tendência pedagógica nos anos 60, inspirada na teoria behaviorista, comportamentalista, tá certo? Da aprendizagem na abordagem sistêmica do ensino, tá certo também, ok? O que é essa abordagem sistêmica do ensino, Vinícius? Um especialista planeja todo o processo educacional, organiza isso num passo a passo que está dentro dos manuais e o professor aplica isso ao aluno. E o aluno recebe isso como instrução. Simples assim, beleza? Então tá tudo certo. A ideia é condicionar o aluno a um comportamento desejado pelo mercado de trabalho, por isso inspirada na teoria behaviorista, do comportamentalismo, do condicionamento do sujeito. Essa está certa, então nós não vamos anotar. A B diz assim, a tendência tecnicista está interessada na racionalização do ensino, no uso de meios e técnicas mais eficazes, prevalecendo o uso de manuais de caráter instrumental, tá certo? Seus livros didáticos utilizados nas escolas que adotam essa tendência são elaborados com base na tecnologia da instrução, tá certo também? D. A tendência tecnicista foi imposta às escolas pelos órgãos oficiais do governo populista. Vamos entender aqui, gente, que esse governo populista, então, é o governo antes ditadura militar, tudo bem? Antes ditadura militar. Vou entender que seja isso, porque aquele governo antes ditadura militar, dos anos 50 e até parte dos anos 60, esse governo caracterizado como populista, ele cai e quando entra a ditadura militar, isso não quer dizer que a ditadura militar não tenha em alguns momentos agido de forma populista também. Tá? Por exemplo, indicar milagre econômico, ou seja, querer se popularizar a partir de determinadas medidas que são muito mais divulgação, propaganda do que a situação concreta do país. Enfim, só vou colocar para vocês aqui como a questão está aberta. Vamos considerar que órgãos oficiais do governo populista seriam aqueles órgãos oficiais de um governo antes da ditadura militar e o tecnicismo é um projeto pós-ditadura militar. Então essa questão aqui, a princípio, estaria errada, ok? Errada. Vamos voltar para a questão. E. Então, a princípio, essa aqui está errada. Agora vejam, E. No tecnicismo, o professor é um administrador e executor do planejamento, que é organizado com objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação. Se eu falar assim, ó, no tecnicismo, o professor é um administrador e executor do planejamento feito por um especialista, tá certo? Agora, dá a entender também, tá ambígua, dá a entender também que o professor é administrador e executor do planejamento que pode ter sido feito por ele mesmo. E o professor tem essa autonomia no tecnicismo para fazer o próprio planejamento, para criar o seu próprio método de ensino, teoricamente, via de regra, pelo que os doutrinadores nos falam, não. Ok? Então, essa questão, ela é muito aberta. Muito aberta. Porque se nós entendemos que o planejador é o especialista e o professor apenas administra e executa aquilo que um especialista fez, aí está errada. Aí está errado, porque teria que dizer ali, feito por um especialista. Ok? O gabarito deu como errada, depois eu fui procurar a questão, a D. Tá?
Então ele trabalha com essa ideia de que o tecnicismo é um projeto da ditadura militar, e a ditadura militar, na verdade, veio após o governo populista que se iniciou nos anos 40 e 50 no Brasil, ok? Então nós vamos lá para a questão, nós vamos de D, mas eu mostrei para vocês aqui que está aberta a E. A E está aberta, está ambígua. 7. Compreende a educação como mediação de um projeto social, reconhecendo seu papel ativo na sociedade. Interpreta a educação dentro dos determinantes sociais, com possibilidades de ações e estratégias na luta por mudanças na sociedade. As características apresentadas acima referem-se à seguinte tendência filosófica da educação, que seria a transformadora, não é? Transformadora, tá aí, bonitinho. Próximo. Questão 8, gente. Questão 8. São os conteúdos culturais universais que se constituíram em domínios de conhecimentos relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas permanentemente reavaliados face às realidades sociais. O que você já percebe? Quando ele fala assim, ó, reavaliados face às realidades sociais. Essa tendência que nós vamos ver, ela está entendendo que os conteúdos já vêm prontos e acabados, devem ser apenas apropriados pelos alunos? Não. Ele está falando, dependendo do contexto social em que eu estou, eu preciso reavaliar o conteúdo. Eu preciso encontrar uma nova perspectiva, uma nova forma de entender ou de utilizar esse conteúdo, ok? Então, esta definição traduz valores e conhecimentos diretamente relacionados à seguinte tendência pedagógica: a libertária, a tecnicista, a renovada não diretiva ou a crítico social dos conteúdos? A crítico social dos conteúdos, desenvolvida por Libani, ok? E para crítico social dos conteúdos, deixa eu ver se tem um aqui. E para crítico social dos conteúdos, crítico social CSC, vejam lá. A difusão dos conteúdos, assim como diz a histórico-crítica, a difusão dos conteúdos é tarefa primordial, ok? Numa educação tradicional, os conteúdos eles são transmitidos na educação tradicional. Vou colocar aqui, ó, educação tradicional. Há transmissão de conteúdos? Sim. Mas aqui os conteúdos são abstratos. Espera aí, deixa eu colocar conteúdos, né? Aqui os conteúdos são abstratos e descontextualizados. Ok? Ao passo que na tendência crítico-social dos conteúdos, esses conteúdos aqui são concretos e indissociáveis das realidades sociais dos alunos. Das realidades sociais dos alunos. Ok? Qual é o papel da escola? Somente ensinar? Não. O papel da escola para crítico social dos conteúdos é ensinar bem. É ensinar o aluno instrumentalizando-o. Ensinar conteúdos para que o aluno possa viver uma vida digna na sociedade, ter condições de competir na sociedade, ter condições de ler a realidade social. Qual que é a grande diferença da crítica social dos conteúdos, que é a mesma base da histórico-crítica, para a libertadora do Paulo Freire? A libertadora do Paulo Freire não está tão apegada aos conteúdos universais.
Ela quer partir de temas geradores. Mas para o aluno viver essa vida capitalista, econômica, tecnológica, ele tem que aprender tudo aquilo que está dentro das disciplinas. No entanto, não de forma abstrata, de forma concreta, de forma que ele possa realmente, a partir daquilo, compreender a realidade na qual ele vive. Tá? Então, quando eu digo que os conteúdos são concretos e indissociáveis das realidades sociais dos alunos, quer dizer, esses conteúdos eles estão ligados às experiências que os alunos têm no dia a dia. E para que servem os conteúdos? Olha outro ponto importante, esse ensinar bem. Né? O que é esse ensinar bem? Seria levar os alunos vamos colocar aqui ao saber, ao conhecimento, tá? Ao saber dos conteúdos universais, fazer com que os alunos tenham acesso, conheçam, aprendam, mas não simplesmente aprendam conteúdos, mas também utilizem para vida cidadã. Portanto, e ao engajamento político. Massa. Ok? O melhor serviço que a escola pode prestar ao aluno e às classes populares, segundo o Libânio, é oferecendo um ensino de qualidade. Um ensino que vai ajudar esse aluno a ter condições de transformar a sua vida e de ajudar no processo de transformação da realidade. Não adianta nós queremos tornar a escola mais popular se a escola não vai garantir ao aluno os instrumentos que ele precisa para competir lá fora, para viver de forma digna e consciente lá fora da escola. Bom, voltando, próximo. Aliás, eu coloquei aqui um trecho de leitura para vocês, tá? Esse trecho de leitura é sobre a crítica social dos conteúdos, para você ficar ligadinha aí sobre esses pontos importantes. Não sai daqui. Vamos lá, próximo. 9. No que se refere à relação professor-aluno, as práticas e tendências pedagógicas, julgue os próximos itens. As reformulações introduzidas no sistema educacional brasileiro durante a década de 70 do século passado pautaram-se pelo tecnicismo, tendência educacional que substitui no plano legal as orientações do pensamento escola-novista. Será que é isso mesmo, gente? Será que esse foi o processo? Sim, então está correta, Czinho de correta. Sistemas de ensino orientados por princípios behavioristas são característicos da tendência pedagógica liberal tradicional. Sistemas de ensino orientados por princípios behavioristas são característicos da tendência pedagógica liberal tradicional. Essa questão não é bem formulada também, gente. Tá bom? Por quê? Porque nós sabemos, que hoje o ensino, a questão não é simplesmente a escola, a tendência a adotar uma corrente psicológica. A questão é como ela trabalha, tem afinidade com qual tendência psicológica. A tradicional também é muito comportamentalista. Se você for analisar bem, o ensino tecnicista ele tem uma base tradicional positivista forte. E o ensino tradicional tem uma base positivista behaviorista forte também. Ok? Então, essa questão, quando fala sistemas de ensino orientados por princípio behaviorista são característicos da tendência pedagógica liberal tradicional, talvez o que possa torná-la errada, porque eu estou falando isso porque o gabarito deu essa questão como errada, mas são característicos, mas mesmo assim poderia ser considerada certa, tá? Eu vou colocar aqui o gabarito que a banca deu para vocês, que é errado, mas num recurso a gente poderia contestar isso com base nos argumentos que eu coloquei para vocês, inclusive citando autores aí a partir de uma pesquisa. O que essa questão está querendo dizer é que a corrente que está liberal, né, a tendência pedagógica liberal que está relacionada ao behaviorismo seria o tecnicismo e não a tradicional, mas é um equívoco afirmar isso. A ideia de não diretividade é compartilhada pela tendência pedagógica libertadora, nada a ver, não é?
A não diretividade seria escola nova, escola renovada, não diretiva. Na verdade, não é nem escola nova, é escola não renovada, não diretiva. Vinícius, o que é isso? Diretivo, não diretivo? Que negócio é esse? Diretivo é o ensino dirigido, ou seja, eu organizo um processo de ensino para que o aluno tenha atividades devidamente organizadas. O não diretivo é eu não estou tão preocupado em organizar atividades pedagógicas para o aluno. Eu quero mais ter um relacionamento, uma comunicação com o aluno para ajudá-lo a ter um desenvolvimento psicológico saudável. Tudo bem? Essa é a diferença entre um e outro. A busca do professor por formação acadêmica para desenvolver competência técnica que lhe possibilite compreender os vínculos de sua prática pedagógica com a prática social global evidencia postura afinada com a pedagogia liberal tecnicista. Nada a ver, gente. No tecnicismo, o professor ele não tem preocupação nenhuma com prática social. Tá? Por exemplo, a formação política dele não está incluída aqui. Inclui-se apenas a formação técnico-pedagógica. O papel do professor, de acordo com a pedagogia liberal renovada, não diretiva, é de um especialista em relações humanas. Correto. Beleza? Questão 10. Considerando o desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas e a função social atribuída à escola, julgue os itens que se seguem. Mas eu vou trabalhar para não ficar muito longo o vídeo, eu vou trabalhar as próximas questões na próxima parte, ok? Então até daqui a pouco.